Bom dia, irmão. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor. Que todos tenham um bom dia. Em nome do Senhor Jesus. Gostaria de deixar uma palavra nessa manhã e espero que essa palavra surja efeito na tua vida, assim como está surgindo efeito na minha vida. E que a gente venha aprender lições a respeito dessa palavra, porque a palavra de Deus ela traz lições para a nossa vida. E a palavra de Deus, ela traz vida para nós, quando a gente coloca em prática na nossa vida. Então, espero que cada um de vocês receba a palavra de coração aberto e receba como um conselho de Deus para a vida de vocês, assim como eu recebi para a minha vida. Amém? Aqui no livro de Gênesis, capítulo 6, se os irmãos puderem pegar a Bíblia bem, Gênesis, capítulo 6, versículo 1 diz assim: os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas, e os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas. Tomaram para si e as que os agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Naqueles dias, e por algum tempo depois, havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, eles deram à luz filhos que se tornaram guerreiros famosos da antiguidade. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. O Senhor se arrependeu de tê-lo criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor diz: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que arrastejam pelo chão, e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-lo criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Então nós vemos aqui que a humanidade começou a se perder, né? Se perdeu, a humanidade começou a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então toda a humanidade, os seus pensamentos eram maus, as suas atitudes eram maus. Nós vemos que a maldade tomou conta da humanidade no tempo de Noé. Mas apesar da humanidade se tornar mal, apesar de todos os pensamentos dos seres humanos ser mal naquela época, nós vemos aqui que, porém, encontrou Noé favor diante de Deus. Então, apesar de ter todas aquelas pessoas mal, todas aquelas pessoas perversas, todas aquelas pessoas só querendo mal, não querendo fazer o que era certo, tinha um homem fiel, tinha um homem que encontrou favor diante de Deus, e esse homem a gente sabe que é Noé. E nós vemos aqui que Noé, ele tomou decisões. E a primeira decisão de Noé, ele decidiu ser justo e reto. Ou seja, em meio àquela sociedade perversa, em meio àquela sociedade maligna, Noé, o que ele fez? Decidiu ser justo e reto. Então eu e você também temos que tomar decisões na nossa vida. Nós estamos vivendo num mundo, ou se pode dizer até num país, e nós vemos muita maldade, atrocidade, muita perversidade, muitas coisas ruins acontecendo, muitas pessoas fazendo mal, muitas pessoas escolhendo mal, mas nós temos que escolher as coisas certas, escolher ser justo, escolher ser reto, e escolher o que é certo. Foi isso que Noé escolheu. Ele escolheu fazer o que é certo. E por Noé escolher fazer o que é certo, Deus vendo o coração de Noé, Deus ali poupou a vida de Noé. Olha que maravilha, como é bom a gente decidir fazer o que é reto, fazer o que é justo, porque quando a gente faz o que é certo, o Senhor guarda a nossa vida, o Senhor protege a nossa vida, o Senhor guarda nós na presença dEle.
Porque o plano do Senhor Deus foi aniquilar e acabar com todos os homens, com tudo que ele havia criado. Porém, quando sondava o coração, achou o coração de Noé. E por ele achar o coração de Noé um coração justo, um coração reto, ele poupou Noé. Então que nós vamos decidir no nosso coração ser justo e reto diante de Deus e diante dos homens. Que nós venhamos decidir no nosso coração fazer o que é certo, fazer aquilo que agrada a Deus. Porque quando a gente faz o que agrada a Deus, Deus se agrada de nós e Ele poupa a nossa vida. Noé também teve outra decisão. Enquanto o povo não andava com Deus, enquanto o povo não queria saber de Deus, Noé decidiu andar com Deus. Enquanto o povo não queria ter comunhão com Deus, não queria servir a Deus, Noé decidiu ter comunhão com Deus. Olha o que diz no versículo 9 de Gênesis capítulo 6. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Que maravilhas, né, irmãos? Em meio a toda aquela sociedade maligna e perversa, tinha um homem que ainda tinha comunhão com Deus. Tinha um homem ainda que tinha uns pensamentos bons, que tinha uns pensamentos puros, que era limpo e reto diante de Deus. Então que eu e você viemos decidir andar com Deus, viemos decidir ter comunhão com Deus. Não importa o que está acontecendo na face dessa terra, ou até no Brasil, até no nosso meio. O importante é a gente decidir ser fiel a Deus. Porque cada pessoa que ouve a palavra de Deus, decide ser fiel a Deus, ela recebe o livramento de Deus. Livramento do quê? Livramento da condenação eterna. Livramento das coisas desse mundo. Livramento de tudo aquilo que vai trazer a morte eterna. Então Noé ele recebeu o livramento do dilúvio. E eu e você em Cristo Jesus, nós recebemos o livramento da condenação eterna. E através de Cristo Jesus, da nossa fidelidade com Ele, a gente recebe a vida eterna, graças a Deus. Então Noé decidiu andar com Deus, andar em comunhão com Deus. E graças a Deus por isso. E olha o que diz mais. Noé, quando ele decidiu andar com comunhão com Deus, Deus fez uma aliança com Noé. Porque quando a gente decide, irmãos, fazer o que é certo, andar em comunhão com Deus, nós temos uma aliança com Deus. E qual que foi a aliança que Deus fez com Noé? Poupar a sua vida. E depois ele fez uma aliança com Noé de nunca mais tocar a humanidade, nunca mais destruir a humanidade com água, com o dilúvio. Mas aqui a aliança que Deus fez com Noé foi poupar a sua vida e de sua família, de todos aqueles que estavam com ele na arca. Então hoje nós temos uma aliança quando a gente tem comunhão com Deus. A aliança é essa. Qual aliança é essa? A nova aliança, feita pelo sangue de Jesus. Todos aqueles que aceitam Jesus como Filho de Deus, como único Senhor e Salvador, ele passa a se fazer parte da nova aliança. Então, a pessoa passa a ter a vida eterna. E a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor será salvo, mas aquele que não crê será condenado. A Bíblia também diz: ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Então, todos os seres humanos que aceitou Jesus de todo o coração como único Senhor e Salvador, vive para Ele, segue Ele, tem uma aliança com Deus, tem uma aliança com o Senhor. E através dessa aliança, a nossa vida é poupada da condenação eterna, que chamado em Apocalipse o dano da segunda morte, que é o lago de fogo. Então, em nome de Jesus, se nós aceitamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus. E através da nossa reconciliação com Deus, nós somos poupados da condenação eterna. Assim como Noé foi poupado no tempo do dilúvio, Deus poupou a vida dele. Deus nos poupa nesse tempo da condenação eterna que há de vir sobre a face dessa terra. E Noé também, ele decidiu lutar contra o
pecado. Irmãos, a gente vê que todo o povo foi entregue ao pecado. Todo o povo andava no pecado. Todo o povo só queria pecar, não queria fazer o que é certo. Mas Noé decidiu lutar contra o pecado. Noé decidiu a não se entregar ao pecado. E hoje você também temos as escolhas. O pecado está aí. A Bíblia diz que o pecado ele anda ao derredor. O pecado ele nos fica bem perto às vezes. Ele fica nos rodeando. Muitas vezes o pecado quer nos atrair. Agora nós temos que decidir lutar contra o pecado. Não se entregar ao pecado, mas lutar contra o pecado. Porque Noé teve a oportunidade de ser fiel a Deus ou se entregar ao pecado. Nós vemos que toda a humanidade se entregou ao pecado. Mas Noé não. Ele lutou contra o pecado. Ele não se entregou ao pecado. Então não se entregue ao pecado. Porque o pecado, o que ele faz? Ele traz a morte. O que o pecado faz? Ele destrói as pessoas. Então, seja, pelas pessoas se entregar ao pecado, toda a humanidade, naquela época de Noé, pereceu por causa do dilúvio. Mas Noé, por não se entregar ao pecado, foi poupado no tempo do dilúvio. É interessante que nós vemos que no versículo 22 do 6 diz que, olha o que diz, tudo que respirava e vivia em terra firme morreu. Então, seja, todo aquele povo que estava na terra, por desobediência, morreu. Agora, Noé, que fez o que era certo ao Senhor, que obedeceu ao Senhor, ele sobreviveu. Então, olha a diferença de quem obedece a Deus. Quem obedece a Deus tem vida eterna. Quem obedece a Deus tem livramento. Então, sejam fiéis ao Senhor. Vamos ser fiéis ao Senhor. Vamos ficar firmes na presença do Senhor. Porque só o Senhor pode nos dar livramento. E hoje o Senhor ainda continua procurando homens como Noé. Continua procurando mulheres também fiéis, homens e mulheres. Quando eu falo homens, eu falo em geral, a humanidade, seja pessoas, vamos colocar assim. Deus continua procurando pessoas fiéis como Noé, porque Ele quer salvar, Ele quer livrar, e Ele quer levar para o seu reino eterno. Então, em nome de Jesus, Noé obedeceu ao Senhor em tudo, e através da sua obediência preservou a sua vida, da sua família e dos animais naquela época. É claro que hoje nós somos fiéis a Deus e Deus tem poder para guardar a nossa família e aqueles que a gente ora também. Mas a salvação individual, cada um faz a sua parte. Mas nós temos que crer que quando a gente crê verdadeiramente no Senhor, nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Os desobedientes perderam a vida no dilúvio. Noé, por ser fiel, recebeu. Os desobedientes, por desobedecer, perderam a vida no dilúvio. E nos nossos dias, a condenação é eterna, como eu disse. E já está preparada para quem não obedecer ao Senhor. Então, quem não está andando em obediência, vai chegar o dia do juízo. Vai chegar o dia que nós vamos chegar no tribunal de Cristo. E quem não for obediente a Deus, vai pagar segundo as suas obras. Desobedeceu? Fogo eterno. Lago eterno. É a condenação da segunda morte. Então, quem desobedecer a Deus não vai receber o livramento. Então, que eu e você venhamos ser fiel a Deus para que nós venhamos receber o livramento da condenação eterna. Então, que nós venhamos viver uma vida de obediência ao Senhor. Amém? Porque só o Senhor pode nos livrar da ira que há de vir sobre essa terra. Vamos fazer uma oração, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor nos ajude a ser fiel em todo o tempo da nossa vida. Que o Senhor nos ajude a fazer o que é certo, a fazer o que é reto, o que é justo. Que o Senhor nos ajude, Pai, a andar em comunhão com o Senhor. E que o Senhor nos ajude, meu Pai, a lutar contra o pecado que às vezes tão de perto quer nos rodear e quer nos dominar e quer nos levar para a destruição eterna. Que o Senhor nos dê graça o suficiente. Que o Senhor nos dê favor o suficiente, Pai. E que o Senhor nos ajude o suficiente para a gente ser fiel até o fim.
E, Senhor, por favor, convence-nós sempre do pecado, do juízo e da justiça através do Espírito Santo. E nos ajude a viver uma vida santa, reta e irrepreensível na Tua presença, Pai. E que o Senhor nos livre de todo mal, Senhor. E não nos deixe cair em tentação. Nos livra da condenação eterna, Senhor. E ajude nós a receber e estar com a vida eterna todos os dias da nossa vida, Senhor. Deus, nós confiamos a nossa vida ao Senhor. E reconhecemos Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Reconhecemos Jesus como o caminho, a verdade e a vida que leva ao Senhor e leva à salvação. E como Jesus prometeu que um dia voltaria em João 14, Senhor, nós esperamos essa promessa da vinda de Jesus, porque queremos passar a eternidade com o Senhor. Mas enquanto o Senhor não volta, Senhor, nos dá força o suficiente para se manter fiel. E que o nosso coração seja determinado, assim como Daniel determinou ser fiel ao Senhor em Daniel capítulo 1, assim como Noé determinou aqui, Pai, em Gênesis 6, ser fiel ao Senhor, que o Senhor nos ajude a determinar no nosso coração a ser fiel ao Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus, te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma boa semana em nome de Jesus.